A paz do Senhor. Maldição hereditária. Isso existe? Tem pessoas que acreditam que existe maldição hereditária. Já outros não acreditam em maldição hereditária. Mas o que é maldição hereditária? Maldição hereditária é aquela maldição, é aqueles erros, aquela vida errada, pecaminosa, que passa de geração em geração, que vai de geração em geração, e praticamente não tem fim. Então, uma das alegações daqueles que acreditam em maldição hereditária, eles citam Êxodo capítulo 20, versículo 5, que diz assim: Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas será que aqui realmente Deus está falando a respeito de maldição hereditária? Na verdade, sim e não. Porque aqui Deus está falando a respeito das imagens de escultura, do segundo mandamento, do homem não adorar imagens. Então, se os pais de uma geração adoram idolatria, e isso vai passando de filho para filho, e vai indo, de pai para filho, e vai indo, de geração em geração, é lógico que todas essas pessoas que fazem parte dessas gerações estarão sob maldição, debaixo de maldição. Por quê? Elas estão debaixo do castigo de Deus, porque elas estão indo contra a vontade de Deus. Elas estão desobedecendo a ordem de Deus a respeito da idolatria, de ter outros deuses, imagens de escultura. É isso que realmente também Deus está nos passando o entendimento, mas não realmente que a maldição hereditária ela existe e é bíblica, e que todos têm maldição hereditária, inclusive eu e você também. Os filhos são amaldiçoados por Deus por causa dos pais ou vice-versa? Vamos ver o que Ezequiel capítulo 18, versículo 20 nos diz. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então perceba que Ezequiel falou que o pai não será punido pelos erros do seu filho, e também o filho não será punido pelos erros do seu pai. Então aqui não tem nada de maldição hereditária. Se o pai foi ruim e o filho se tornou uma pessoa ao contrário o seu pai, o filho se tornou uma pessoa honesta, boa, ela não vai ser castigada por Deus por causa do erro do seu pai. E também o pai, que é uma pessoa boa, honesta, e teve um filho ruim, mau, que cometeu todo tipo de erro, Deus também não vai castigar o pai por causa dos erros do filho. Não. Cada um será castigado conforme fez através do corpo enquanto viveu nessa terra. Olha só, a maldição, ela só sai da vida de uma pessoa, de uma família, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu vou ler Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, a maldição que a maldição está sobre a vida da pessoa, é aquela maldição da condenação eterna.
Enquanto a pessoa não se converter ao Evangelho, não se converter a Jesus Cristo, a maldição que vem da parte de Deus permanece sobre a vida dessa pessoa e o seu destino não será nada bom. É por isso que ela precisa de Jesus Cristo. É por isso que ela precisa crer em Jesus Cristo, para que essa maldição da condenação, do castigo de Deus, venha a sair da sua vida. E somente através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E o que dizer de acontecimentos iguais, que aconteceu por 3 gerações iguais, por 3 gerações ou mais, irmão Fabiano? Eu já li caso de uma pessoa que escreveu, na minha família, em 3 gerações, aconteceu o mesmo fato, a mesma tragédia. Aí, não podemos também dizer que isso é maldição hereditária, que foi de geração em geração, de família em família, porque perceba que nem todas as famílias, e principalmente famílias de ímpios e gerações de ímpios, nem todos tiveram os mesmos acontecimentos iguais, por 2, 3 ou mais gerações, entendeu? Então alegar e crer em maldição hereditária é crer naquilo que a Bíblia não fala. Olha o que João falou no capítulo 9, versículo 2 e 3. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então olha só, nada de maldição hereditária aqui. Então aqui Jesus falou que nem os pais do homem que foi curado, e nem ele pecou, mas foi para que se manifestasse as obras de Deus, a glória de Deus na vida desse homem através do milagre de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Cadê maldição hereditária aqui? Não tem. E usar também a passagem de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15, dizendo que pelo fato de Deus ter matado o filho de Davi com Batseba e querer com isso justificar a maldição hereditária, é falar aquilo que a Bíblia não fala. Porque a morte do filho de Davi com Batseba, o primeiro filho que veio através do adultério, do pecado que Davi cometeu, e Deus com isso se desagradou com Davi, que Davi cometeu o adultério e um assassinato, planejou a morte de Urias, marido de Batseba, e foi se envolver com uma mulher casada. Ele já tinha mulheres. Por que ele quis cobiçar a mulher do seu soldado, um dos seus melhores soldados casado? Aí ele já quebrou também o 10º mandamento. E por causa desse erro, desse pecado, Deus tirou o filho dele. Então, e mesmo assim, e não tem nada a ver com maldição hereditária aqui, nesse acontecimento que houve com o filho de Davi com Batseba. Já pensou se Deus continuasse agindo assim em nossos dias? Que bom que Deus não age, não é mesmo? Irmão Fabiano, eu preciso participar de uma campanha de quebra de maldição? Lógico que não. Eu já tenho no meu canal aí um vídeo falando sobre campanha. Se você não viu, você procura aí e veja o que eu falo a respeito de campanha nos templos evangélicos, para você entender melhor sobre esse assunto. Então, a partir do momento que você crê em Jesus Cristo, toda maldição é quebrada na tua vida. Então, para que participar de uma campanha de quebra de maldição, que volta e meia uma igreja evangélica faz a todo momento, a todo instante? Na verdade, campanha desse tipo, entre outros, é praticamente a intenção dos pastores, o principal motivo através de campanhas é arrecadar, tirar o dinheiro fácil dos incautos e leigos, dos fiéis que participam, que congregam
uma determinada congregação. Então eu digo para você, não tem necessidade nenhuma de você participar de uma campanha de quebra de maldição. Lembrando que não é fazendo uma campanha, participando de uma campanha, que você vai ganhar de Deus aquilo que você precisa ou deseja. Não. Então, a minha conclusão é que não existe maldição hereditária. Porque senão, como eu falei antes, todas as famílias, todas as pessoas estariam passando, todas as gerações estariam passando pelo mesmo mal. Ah, mas na minha família o meu avô teve câncer, meu pai teve câncer, meu bisavô teve câncer, meu filho teve câncer e agora eu tive câncer. Mesmo assim, não podemos, com esses maus que vieram sobre a tua vida, sobre essa geração, não podemos justificar a maldição hereditária. Porque, como eu falei antes, nem todas as gerações e nem todas as famílias de ímpios tiveram males em suas vidas. E muitas das vezes essas pessoas ímpias, mas viveram uma vida mais tranquila e mais feliz do que o verdadeiro fiel servo de Deus. Aonde servos de Deus de geração em geração passaram por alguma doença e morreram dessa doença, enquanto os maus viviam bem, não tinham doença, prosperavam. Então, maldição hereditária não existe. Ou maldição hereditária, se existe, ela é para todo mundo, e não só para um, ou para outro, para aquele ou para aquele lá, entende? É que nem o assunto a respeito do dízimo. Quando Deus falou lá em Malaquias capítulo 3, do versículo 8 ao 10, que Ele abençoaria todas as pessoas que davam dízimo. Mas o dízimo é outra história, o dízimo, já tenho vídeos falando a respeito do dízimo, que ele não é bíblico na Nova Aliança. Quando Deus falou isso em Malaquias 3, do versículo 8 ao 10, era para Israel naquela época. Aí todas as pessoas eram abençoadas, a nação toda era abençoada. E não é o que acontece hoje. Hoje tem muitos crentes que são fiéis a Deus, dão o dízimo lá onde congregam, mas estão passando uma vida miserável. De repente perdeu o emprego, de repente ficou doente, de repente não consegue achar um emprego. Então, é uma bênção que não é mais para a igreja, é uma bênção que não é para a nova aliança. É algo da antiga aliança. Então, isso é igualmente para a maldição hereditária. Então, fica aí a minha posição sobre esse assunto.